mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras, em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava as Escrituras aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um dizia ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje quarta-feira da 8ª da Páscoa, ainda celebrando este grande acontecimento na história, que é a ressurreição de nosso Senhor. Vitorioso ele vive, reinando sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. Hoje, na liturgia desta quarta-feira, vemos a experiência desses 2 discípulos que, depois de verem todo o sofrimento, toda a agonia que nosso Senhor viveu, e frustrados e tristes, decidem partir de Jerusalém e voltar para Emaús.
em um caminho diferente, em um caminho que não era aquele que o Senhor tinha apontado. Caminhavam de cabeça baixa, rumo à terra de Emaús, 11 quilômetros, caminhando sem esperança, refletindo, pensando tudo aquilo que acontecera. E no meio do caminho são surpreendidos pela presença de um jovem que vai caminhando no meio deles e percebe a tristeza daquele coração e interpela-os, perguntando o que eles vão conversando pelo caminho. E mais que depressa eles contam para Jesus tudo aquilo que havia acontecido, mas não eram capazes de reconhecer o Senhor, porque tinham dentro do seu coração uma tristeza profunda e não podiam reconhecer a presença do Senhor. E olha que bonito que o Evangelho diz. Jesus começa a contar para eles todas as passagens da Escritura a partir de Moisés que falavam da experiência desse Messias. O quanto o Messias deveria sofrer, o quanto o Messias deveria viver para ser reconhecido, para ser glorificado pelo Pai. E no final de todo aquele discurso, ele dá alguns passos à frente, fazendo de conta que ia adiante, e os discípulos pedem para que Jesus fique com eles. E Jesus fica. E ao sentar à mesa para partir o pão, de fato aqueles discípulos têm como que os olhos abertos e reconhecem a presença de Jesus em seu meio. Quando nós olhamos esse evangelho, destacamos alguns pontos muito bonitos a respeito deles. No meio da tristeza, da incerteza, do sofrimento, da angústia, da dor, é impossível reconhecer a presença do ressuscitado. A presença do ressuscitado na nossa vida só se é possível ser percebida quando o nosso coração está ancorado na palavra de Deus. Por isso nosso Senhor começa a contar para os discípulos a sua vida a partir das Escrituras. É a palavra de Deus quem conduz o discípulo amado à experiência com o ressuscitado. É impossível reconhecer a presença de Jesus se nós não mergulharmos no mistério da Sagrada Escritura. E se a Sagrada Escritura, aos poucos, não nos revelar a presença do ressuscitado. Só é possível contemplar a presença deste ressuscitado nas Escrituras quando deixamos que ela nos fale o mistério que ela contém. A palavra de Deus, a Escritura, nos conduz então para o segundo momento, onde o ressuscitado se faz real, vivo e verdadeiro na nossa história. A palavra de Deus nos conduz à Eucaristia. É impossível fazer a experiência do ressuscitado se eu não deixo que a palavra me conduza ao segundo momento fundamental da nossa fé cristã, que é a Eucaristia. É impossível dizer que sou cristão sem fazer a experiência do partir do pão, sem comungar o Cristo ressuscitado e sem deixar que o Cristo ressuscitado em mim faça comunhão na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que celebram comigo esta ceia. Por isso, amado, é impossível viver a experiência cristã sem fazer a experiência da vida comunitária. No primeiro dia da semana, como vamos ouvir várias vezes, durante este tempo da Páscoa, os discípulos se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. É somente na fração do pão e na vida comunitária que é possível, de fato, viver a experiência com Cristo ressuscitado, que transforma a nossa história e nos faz viver melhor. Por isso, esse tempo da Páscoa é um tempo muito forte na nossa vida, para vivermos a experiência da palavra, para vivermos a experiência da Eucaristia e para vivermos a experiência da vida comunitária. Longe da comunidade não é possível encontrar o ressuscitado. É o que nós vimos na primeira leitura de hoje, quando Pedro e João sobem ao templo todos os dias às 15h para viver a sua experiência de fé também com a sua comunidade. E é nessa experiência da comunidade no templo que de fato o anúncio do ressuscitado pode acontecer.
É no testemunho da vida de Pedro e João que Cristo ressuscitado continua transformando, curando e ressuscitando vidas por onde os discípulos de Cristo passam. Por isso aquele homem coxo na porta do templo consegue receber de Jesus Cristo a graça da vida pelo anúncio que os discípulos fazem deste Cristo ressuscitado. Anunciar Jesus Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós é a fonte da cura e da transformação que o meu e o seu coração verdadeiramente precisam. Por isso, amados irmãos e irmãs, à luz desse Evangelho, à luz desse tempo forte de Cristo ressuscitado no meio de nós, façamos aquilo que Paulo, de fato, nos exortou a viver no domingo da Páscoa. Busquemos as coisas do alto. Vivemos como aquele homem e aquela mulher ressuscitado, feliz, cheio do Espírito Santo, anunciando a graça de Deus na nossa vida. Que o Cristo ressuscitado renove a sua esperança, renove a minha esperança neste tempo de dor e de incerteza e acenda em nós o desejo pela Eucaristia, pela palavra e também pela nossa comunidade. Repito, é impossível viver a experiência do ressuscitado se eu não vivê-la na experiência da vida comunitária. Que a Mãe de Deus nos ensine então a acolher Jesus na nossa vida e na nossa comunidade, seja ela doméstica, onde você vive e é convidado a viver a santidade, seja na comunidade apostólica, na comunidade onde você participa, você possa viver de fato a transformação que vem da luz deste Cristo ressuscitado. Por isso, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rogai por nós. diante do altar.